Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês uma história nacional que envolve o cemitério do Paquetá, localizado em Santos, São Paulo. Vocês já me pediram essa história algumas vezes e nós estamos trazendo ela hoje para vocês. Há uma história que se mistura com realidade e também com uma possível lenda, mas moradores antigos dizem que de lenda essa história não tem nada. Eu espero que vocês gostem do vídeo, gente. Se gostar, não esquece, deixa o like, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve também aqui no canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Gostam de castelos assombrados? Nem tão assombrados assim, então eu peço que conheçam também o nosso outro canal chamado Castelos do Tempo. Lá vocês vão encontrar vídeos que estão aqui no Mistérios, mas tem muito material que não está aqui. Entrem também no nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado quando sai vídeo novo. E uma coisa, tá, gente? Algumas pessoas já reclamaram. Esse grupo, por enquanto, ele não é um grupo de interação. Ele é um grupo somente de avisos, ou seja, nós criamos somente para notificar. Mas nós já estamos tentando bolar alguma ideia aqui também para os membros aqui do canal, tá? Pelo menos para os membros no início, depois quem sabe a gente faz um grupo aberto para todos, tá bom? Então, esse grupo é somente para notificação, tá certo? Agora, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. O cemitério do Paquetá fica localizado no Paquetá, em Santos, São Paulo, e é o mais antigo cemitério da cidade. Foi em 1853 que os primeiros enterros aconteceram nesse lugar. Antes desse período, os sepultamentos eles eram realizados nas igrejas e também nos seus arredores, principalmente na igreja do Valongo, no chamado Quintal de Santo Antônio, que ficava atrás de um antigo convento. Infelizmente, uma ala, essa importante ala, ela foi destruída para a construção da estrada de Santos a Jundiaí, ou seja, as estradas elas são necessárias, mas tem que ver bem se não tem um jeito de desviá-las, porque é um patrimônio histórico, infelizmente, que foi bastante abalado, É uma parte da história que ficou perdida, infelizmente. Devido à falta de espaço nos cemitérios existentes e também nas regiões próximas às igrejas, tornou-se realmente necessário construir um novo cemitério municipal na cidade, por isso foi feito então o cemitério do Paquetá. Em 1851, os vereadores da Câmara Municipal eles adquiriram um terreno próximo ao Rio dos Soldados, nas proximidades do antigo cemitério dos Estrangeiros, ou também conhecido como Cemitério dos Protestantes. Esse local também, gente, dizem que tem algumas histórias assombradas, e se vocês tiverem interesse em conhecer, me peçam aqui nos comentários que eu pesquiso para vocês. Em 1853, então, foi construído apenas o muro do cemitério, instalado também um portão de ferro e uma parte do terreno ela foi aterrada. Em 1854, a Capela de Santo Cristo ela foi erguida e o cemitério foi finalmente inaugurado no dia 30 de novembro, só que esse cemitério ele só foi regulamentado oficialmente no dia 16 de fevereiro de 1855, mas pelo que a história conta, antes mesmo dele já estar pronto, algumas pessoas já teriam sido enterradas lá. Infelizmente, nesse mesmo ano, 1855, uma epidemia de cólera na cidade exigiu que mais uma quadra de cemitério fosse aterrada rapidamente. Dizem que a coisa evoluiu ali de uma forma desenfreada, muitas pessoas faleceram e tiveram que fazer sim uma outra quadra. Pessoal, um recadinho também aqui rápido, tá? Nós estamos hoje em um dia bastante chuvoso, tem bastante raios e trovões também. Vamos tentar ao máximo tirar esse barulho aqui do vídeo, mas se a gente não conseguir, eu peço que vocês nos perdoem, mas é a força da natureza.
Assim como o cemitério da Consolação, o cemitério do Paquetá ele também é bastante visitado, tá? Ele recebe visitas também, eu não sei se há algum guia contando a história dele, mas eu acredito que sim. Se você mora em Santos ou se já visitou, deixa também para mim aqui essa informação, que eu não consegui saber exatamente se há visitas guiadas nesse local. Mas o que eu sei é que muitos turistas, não só da região ali de São Paulo, mas também de outras regiões do Brasil, procuram também bastante a visitação ao cemitério do Paquetá por causa das suas artes tumulares, tá? Tem muita arte tumular, muito túmulo realmente que são verdadeiras obras de arte, lembram também um pouco o cemitério da Consolação, que inclusive nós também temos esse vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição se você ainda não assistiu. Depois desse vídeo, corre lá porque a história está bem interessante. E eu vou deixar o link também no grupo do WhatsApp. Esse lugar, gente, o cemitério do Paquetá, ele é muito grande. Ele conta com mais de 5.600 túmulos. Repleto de imagens de anjos, alamedas cheias de árvores e túmulos que são verdadeiras obras de arte, o cemitério do Paquetá é hoje uma referência histórica e nacional, e como eu falei para vocês, ele recebe visitas o ano todo. Muitos dos ornamentos dos túmulos eles foram confeccionados com mármore de Carrara, cobre e também bronze. A sepultura que mais chama atenção e intriga santistas há anos é a do túmulo do advogado abolicionista Dr. João Galeão Carvalhal. A obra possui uma imagem de uma mulher em tamanho natural debruçada sobre a lápide chorando a sua perda, com o busto também dele acima ladeado por 2 anjos. É um túmulo muito bonito. Tem pessoas que não gostam de falar que túmulos são bonitos, que cemitérios são bonitos, mas na verdade é uma escultura e é sim uma obra de arte. Algumas pessoas também bastante conhecidas publicamente também estão sepultadas lá. Entre elas está o ex-governador Mário Covas Júnior, o ex-prefeito Luiz Laescala Júnior, Antônio Feliciano, os poetas Martins Fontes e Vicente de Carvalho, o escritor Júlio Ribeiro, o pintor Benedito Calixto, o ex-apresentador de TV Edson Cabarete, mais conhecido como Bolinha, e outras pessoas também publicamente conhecidas também estão lá. Não dá para deixar o nome de todos eles, porque senão o vídeo vai ficar somente falando sobre as personalidades que lá estão sepultadas. Além de pessoas públicas também, é claro, estão sepultadas as pessoas que não eram tão conhecidas em vida, mas uma delas, principalmente uma mulher que viveu no século XIX, que se chamava Maria, se tornou ainda mais falada após a sua morte. Vocês vão entender porque eu usei esse termo, falada. Bom, nós já falamos então sobre as origens do cemitério, quem está enterrado lá, pelo menos uma parte das personalidades mais conhecidas. E agora nós chegamos, é claro, na parte sobrenatural do vídeo e eu espero que vocês gostem. Essa história que eu vou contar para vocês, pelo menos uma parte dela, ocorreu no ano de 1900 na cidade de Santos, conforme noticiado no jornal Cidade de Santos, no dia 29 de julho de 1900. Essa matéria que saiu no jornal tem a ver com uma mulher chamada Maria. Não se sabe o sobrenome dela ou não é mencionado, enfim. Mas o fato é que ela realmente existiu e que ela está sepultada no cemitério do Paquetá junto com o seu bebê, que faleceu logo após o nascimento. Essa informação sobre a Maria ela foi passada pelo pesquisador Francisco Carbala. Eu li em fontes a entrevista do Francisco e também vi alguns vídeos onde ele menciona essa história. A Maria talvez não tenha tido o sobrenome dela divulgado porque ela pertencia a uma família bastante rica e assim, gente, uma família muito conservadora, tradicional do século XIX em São Paulo, onde as cobranças, principalmente em cima das mulheres, eram muito rígidas e a Maria, então, ela teria cometido um terrível pecado. Ela teria engravidado de um homem e, para piorar a situação, esse homem seria um padre. Para o choque da sua família, o pai da criança era justamente um padre bastante conhecido e que frequentava a casa da família. Ele era um padre também que frequentava a velha matriz de Santos e que tinha um grande contato com a Maria. Ela se confessava com ele, ela tinha uma grande amizade com ele, mas eu não consegui descobrir
o nome desse padre nem o fim que ele levou, porque depois que ela engravidou, uma coisa é fato, ele não assumiu essa criança, ou pelo fato, né, de repente ela ter escondido o nome dele para a proteção dele e ele continuar sendo padre, ou ele fugiu, ou até mesmo a própria igreja talvez tenha tomado algum tipo de atitude contra ele, porque também não é deixado muito claro se esse envolvimento, né, carnal da Maria com o padre, se isso foi algo consentido por ela ou se aconteceu alguma coisa um pouco mais obscura nessa história. Ou seja, gente, a Maria, ela simplesmente, entre aspas, né, manchou o nome da família e tudo isso foi um grande escândalo na época, abafado por algum tempo, até a barriga dela começar a crescer. Depois que a barriga dela começou a crescer, essa história se espalhou através de alguns funcionários que essa família tinha, mas eles tentaram ao máximo não sair mais de casa. A Maria, ela ficou totalmente reclusa dentro do seu quarto, a pedido da família e também por vergonha, porque as poucas vezes que ela tinha aparecido na rua, ela foi apontada como uma pessoa indigna. Então, mesmo a família não tendo, digamos assim, deixado ela passar fome, deixado ela na rua, isso foi o máximo que eles fizeram por ela, porque, pelo que a história conta, isso foram histórias contadas através de funcionários, falam que a família dela simplesmente fazia de conta que ela não existia, a ignoravam totalmente, apenas mandavam então os empregados alimentarem ela. Os meses se passaram e Maria foi auxiliada por uma parteira no seu próprio quarto e ela deu à luz a um lindo menino. Pelo que se conta, seus pais fizeram de conta que a criança simplesmente não existia. Em nenhum momento ela recebeu o apoio nem da mãe e nem do pai. Maria, pelo contrário, amava muito aquele filho, tá? Essa história também foi comentada, dizem, né, pela parteira, porque isso tudo também se mistura muito com algumas lendas, porque é uma história bastante antiga e como foi algo que tentaram abafar bastante, há muito disse-me-disse nessa história. Mas uma coisa que se conta é fato e faz sentido por tudo que a Maria fez, tá? Depois que essa criança faleceu, porque infelizmente com cerca de 7 dias ele teve um mal súbito e ele faleceu e ela estava totalmente desolada porque ela amava aquela criança. E talvez aquela teoria que ela tenha realmente se apaixonado pelo padre, que aquele era um fruto de um amor, né, proibido entre eles, mas o fruto de um amor, era muito querido por ela e ela fazia planos para viver totalmente para aquele filho, ela não queria se casar mais. Então, pelo que eu entendi, dá mais para acreditar realmente que ela teve um envolvimento consensual com esse sacerdote, mas por algum motivo ele não ficou com ela. Quando esse bebê faleceu, a Maria simplesmente entrou em um estado de luto eterno. Maria não contou com o apoio de seus pais, nem mesmo nesse momento em que ela perdeu o filho, nem mesmo o dinheiro para fazer o funeral dessa criança parece que foi liberado. Mas, por sorte, ela tinha um primo que era um grande amigo dela, um primo de primeiro grau, que também era bastante abastado. E foi ele, então, quem providenciou um terreno no cemitério do Paquetá e lá essa criança foi enterrada. A partir desse ponto do falecimento do filho, a história fica um pouco truncada, porque algumas fontes mencionam que a Maria retornou para a casa dos pais, mas outras fontes falam que ela teria sido expulsa de casa, como o bebê não existia mais. Para eles também não tinha nenhum sentido a Maria continuar dentro de casa, porque pelo menos dentro de casa ela cuidava do filho, então era o único motivo. Eles queriam esconder ao máximo a filha e o neto. Então, nesse período, há essas duas histórias. Uma que ela ficou em casa, mas a outra que ela foi expulsa e que ela foi morar, então, junto com esse primo, que na verdade também, além de uma amizade, nutria um sentimento bastante forte pela Maria. Ele pediu ela em casamento, mas ela falou que não, que ela tinha um grande carinho por ele, era muito agradecida por tudo que ele havia feito, mas que ela nunca mais se casaria com outro homem. O primo então teria dado, né, esse abrigo para a Maria, teria entendido também a decisão dela, o amor dele era muito grande por essa prima, e ele acolheu totalmente ela, ficando inclusive em maus lençóis com a família dele, mas ele não deu a mínima e preferiu sim continuar cuidando do seu grande amor. Maria sempre foi apontada na rua após tudo isso, nem mesmo com a morte do filho ela foi perdoada pela sociedade
e para poder visitar o túmulo do seu bebê, ela saía por volta da meia-noite da casa do primo e ela ficava na frente do portão do cemitério. Depois que o filho morreu, ela nunca mais tirou o vestido preto, sempre usava também um véu negro, luvas também, e ela estava sempre com um lenço na mão porque ela chorava dia e noite. Não é mencionado se esse primo também a acompanhava ou se ele pedia para que algum segurança saísse com ela, até porque depois da meia-noite muitas coisas poderiam acontecer, apesar de alguns historiadores falarem que naquela época em São Paulo, nesse período, raramente havia alguma pessoa fora de casa, que eles tinham o hábito de dormir cedo, e que o cemitério também era iluminado por luzes de lampiões, ou seja, a iluminação também não era muito boa. Mas como haviam túmulos ali com bastante cobre, também provavelmente havia alguma segurança interna. Então, por isso, talvez a Maria não conseguisse entrar e ela já foi vista por algumas pessoas, né, que nem todas andavam na rua, mas sempre tinha alguém boêmio que andava a altas horas da noite. Então, essas pessoas começaram a ver uma mulher de preto chorando na frente do portão do cemitério, sempre abanando com um lencinho branco para alguém que estava lá dentro. Algumas fontes mencionam que, dependendo o vigia que estava no dia, ele deixava ela entrar, tinha pena daquela mulher. Então, em algumas noites, ela conseguia, sim, entrar dentro do cemitério. Outras fontes também mencionam que, quando ela não conseguia essa autorização, ela dava um jeito de pular o muro para visitar o túmulo do seu filho. Como a Maria tinha o hábito de visitar esse túmulo todas as noites, algumas pessoas começaram a perceber realmente a presença dela. Alguns espalharam pela cidade que na verdade seria um fantasma, e outras pessoas falaram que poderia ser alguém, uma impostora ou até mesmo uma outra pessoa que estava tentando fazer algum furto nas obras de arte do cemitério do Paquetá. Eu sei que essa história se espalhou. Em uma determinada noite, um grupo de pessoas, fanfarrões, eles se reuniram na frente do cemitério para tentar dar um jeito nessa suposta aparição ou nessa pessoa que estava para eles, segundo fantasiada, ele queria assustar alguém. O que foi feito? Eles tentaram entrar dentro do cemitério, o vigia não deixou, porque eles queriam fazer uma verdadeira balbúrdia. Já haviam também algumas pessoas que estavam bêbadas e por isso a cavalaria da polícia foi chamada. Foi um corre-corre. Algumas pessoas também foram presas e aí sim saiu a notícia no jornal da cidade, no dia 29 de julho de 1900, contando essa história, e ali também outros depoimentos foram dados de pessoas que falaram que já tinham visto, sim, a presença dessa mulher na frente do cemitério. Depois que a cavalaria esteve lá, que a polícia se meteu nessa história, foi deixado muito claro que não seria tolerado nenhum ato de vandalismo contra o cemitério, e a partir desse dia, então, mais nenhum grupo de justiceiros, digamos assim, curiosos, foram atrás dessa mulher de preto. Como esse fato ganhou bastante notoriedade, a Maria ela ficou alguns dias sem sair de casa. O primo dela provavelmente tomou conhecimento disso também, porque a cidade só falava nessa famosa mulher de preto. Então as pessoas também já começaram a associar essa aparição, que ainda era uma pessoa viva, a Maria, e por causa disso, então, nem visitar mais o túmulo do filho dela ela podia, nem de dia e nem de noite. Como ela estava já muito deprimida pela morte desse filho e mais também pelo fato dessa história toda ter gerado todo esse furdunço na cidade, ela ficou totalmente em estado depressivo, não queria mais sair de casa e, misteriosamente ou não, algum tempo depois ela faleceu. Porque, pelo que o Francisco Carvalho comentou, não há uma data exata da morte da Maria, mas ele acredita que ela tenha falecido em agosto de 1900, ou seja, logo após aquela matéria de 29 de julho de 1900 ser colocado no jornal da cidade. Então, a gente não sabe, talvez o motivo da morte dela não tenha sido natural, mas a verdade talvez a gente nunca vai saber. Após o falecimento de Maria, os parentes a sepultaram em um outro cemitério, longe das lápides da família e também da de seu filho. Praticamente como se ela fosse uma indigente. A família também fez isso, não só por vergonha dela, mas por medo também que o túmulo dela fosse vandalizado e a família ficasse ainda mais falada.
Pelo que deu para entender da história, a família simplesmente abandonou a sua residência e foram morar em uma outra região. Só que através de algumas medidas legais, ou até mesmo convencendo a família, esse primo que gostava da Maria, ele conseguiu trasladar o corpo dela desse cemitério, né, que não é mencionado, para o cemitério do Paquetá, e ainda hoje, sim, ela estaria lá sepultada com os restos mortais do seu filho. Eu procurei a lápide dela na internet, gente, mas não encontrei. Talvez o nome dela tenha sido trocado, como o sobrenome dela também não é mencionado, talvez essa história ficou perdida no tempo e hoje ninguém saiba mais realmente de qual família pertenceu essa mulher, mas uma coisa é fato, ela está sepultada lá. Alguns dias se passaram e todos comentavam um falso fantasma, que na verdade era a presença de Maria na frente dos portões do cemitério, até que um fantasma de verdade começou a aparecer. Eu falo fantasma, gente, porque é uma linguagem mais folclórica. É assim que é mais mencionado na internet, mas não é nenhum ato de desrespeito contra esses espíritos, porque aqui no canal nós respeitamos bastante o sobrenatural e respeitamos também quem não acredita nele. A mesma mulher de preto que era vista, no caso Maria ainda em vida, usando seu véu negro e chorando na frente dos portões do cemitério, também começou a ser vista após a morte dela. Muitas pessoas, logo depois que ela faleceu, disseram que já viram a mesma mulher na frente, nos portões do cemitério, acenando para alguém que estava lá dentro. Então, como ela já havia falecido, a história se espalhou que realmente o espírito dela ainda estava lá, repetindo as mesmas ações que ela repetia em vida, mas que no final, ali antes da sua morte, ela foi proibida, ou talvez até mesmo não tinha mais forças para poder fazer. Alguns vigilantes e até mesmo alguns guardas municipais de Santos falavam que viam sim essa figura, que não eram apenas cidadãos comuns, né, pessoas que acreditavam no sobrenatural, mas eram também pessoas que trabalhavam diretamente com o cemitério e com a segurança da cidade. Então, muitos policiais falaram que não gostavam de passar na frente do cemitério porque eles escutavam sempre uma mulher chorando e associavam, é claro, a presença de Maria. Os vigias do cemitério do Paquetá falavam que sempre viam sombras passar pelas lápides e essa mulher passava sempre chorando com um longo vestido negro e também com um longo véu negro que tampava o seu rosto. No Jornal da Cidade, também ainda na década de 1900, alguns trechos de relatos de testemunhas dessa aparição também foram mencionados. Alguns dos homens que testemunharam nessa visão e que falaram ao jornal, eles disseram que estavam no cemitério quando viram essa figura de preto passar por eles, com passos compassados, muito lentos, porém contínuos. Teve um outro homem também que falou que ao entardecer o cemitério já estava fechando. Ele viu essa mulher de preto passar por ele de uma forma um pouco mais rápida, como se ela estivesse com pressa. Ela usava um longo vestido negro, também com um véu negro tapando o rosto dela, que ela estava chorando. Ele disse que assim que essa mulher passou, ele sentiu um grande arrepio e também um tremor tão forte no corpo dele que ele chegou a perder o equilíbrio. E esse tipo de relato, gente, foi comentado por outras pessoas também. Nesse cemitério não é somente o fantasma de Maria que costuma ser visto, mas dizem que no mesmo período que ela faleceu, na década de 1900, não muito tempo depois, uma outra mulher chamada Maria Abadia, ou Maria da Abadia, também teria falecido. Ela já era uma senhora de mais idade e a única companhia que ela tinha, na verdade, era um grande gato preto. Dizem que no funeral dessa mulher, esse gato não arredou o pé de lá. Quando eles enterraram ela, que fecharam a lápide, ele ficou ali em cima por dias. Só saía para provavelmente, né, se alimentar e beber água e logo depois ele voltava para o túmulo dela. Esse gato acabou falecendo, dizem que ali próximo do cemitério, não sei que fim que deram no corpo dele, se ele também foi enterrado em alguma região ali próxima, porque dentro do cemitério não era permitido o enterro de animais, mas logo depois que esse gato morreu, muitos vigilantes falaram também que escutavam miados, tá? Poderia sim ser um gato de verdade e, curiosamente, eu vi alguns vídeos do cemitério do Paquetá, aonde há sim muitas presenças de gatos de verdade, pelo menos aparece no vídeo dessa forma. Então,
muitos não desconfiavam que poderia ser algo relacionado ao sobrenatural. Só que quando alguns deles viram esse mesmo gato, que era um gato bem grande, uma raça, né, de um gato bem grande, esse gato era preto também e estava miando em cima do túmulo da Senhora Maria da Abadia, eles associaram que sim, era uma presença sobrenatural, porque ao mesmo tempo que ele estava lá, logo ele já desaparecia, tá? Então algumas pessoas falam que isso é lenda, mas outros falam também que de lenda não é nada e que esse gato realmente costuma aparecer por lá. E assim, gente, o gato ele já é um animal muito relacionado também ao misticismo. Então, muita gente acredita que pode ser um gato de verdade que está lá e por causa do medo, os vigilantes acreditam que seja um gato fantasma. Só que como ele sempre aparecia e ficava em cima justamente da lápide da Maria da Abadia, essa é a questão. Muitos falavam que assim que ele miava, logo ele desaparecia. Então, tem gente que bate o pé e fala que já viu sim esse gato e que provavelmente ainda seja o espírito desse animal que ainda procura pela sua dona. Mas, como eu falo para vocês, talvez a verdade a gente nunca vai saber. Essas são as principais histórias relacionadas ao cemitério do Paquetá, mas existem outros relatos também de fenômenos onde falam que barulhos estranhos são escutados dentro dos túmulos, que há barulhos de passos, pessoas correndo, sombras, enfim, que nem tudo também é relacionado a Maria, né, que chorava na frente dos portões, mas que outros espíritos também ainda perdidos vagam por lá. E se você souber de mais alguma história envolvendo o cemitério do Paquetá, eu peço que vocês deixem aqui para mim no comentário. E um detalhe também, tá, gente? No vídeo passado, nós falamos a respeito da Santa Casa de Santos, tá? Que também fica em Santos. E a respeito de uma freira chamada Araceli, que também está enterrada no cemitério do Paquetá. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá para assistir, que tá bem interessante também essa história, tá bom? Um beijo grande para cada um de vocês. Até a próxima história. Fiquem com Deus. Obrigado!